nós poderíamos dizer que é enfrentando esse desafio que o marxismo poderá se enraizar na cena brasileira, poderá se universalizar, tornar-se uma força criativa na história. E para isso, nós vamos precisar de muitas iniciativas como essa, vamos precisar de todos os frutos da nossa inteligência, toda a nossa capacidade criativa, toda a nossa capacidade de organização, trabalho de organização e a força que nos dá os sentimentos de indignação que são cotidianamente renovados perante essa ordem capitalista bárbara que nos assola a cada dia. Então, eu queria deixar então essa contribuição para o debate. A palavra com o editor da revista Arma da Crítica, membro do Conselho Editorial da revista Teoria e Debates do PT e membro da direção nacional do PT, companheiro Ronald Rocha. Boa noite, companheiros. É sempre uma responsabilidade participar de uma mesa redonda com um número tão grande de companheiros militantes e também com a mesa que ora está aqui presente. Em particular, usando da palavra depois de Florestan Fernandes, companheiro de partido e colega, e me desculpem os sociólogos, dessa estranha confraria. Uma responsabilidade, mas também um estímulo. Não foi esta a situação em que me vi há alguns dias atrás. Um antigo camarada de lutas convidou-me para participar no Rio de um debate sobre o marxismo. Ocorre que esse grupo de antigos camaradas está hoje numa posição antagônica ao marxismo. Entretanto, é um debate, é uma discussão sobre o marxismo, estaremos lá. Perguntei a data e a resposta que eu obtive foi 1º de abril. Bem, eu pensei cá comigo, seria uma piada? Parece que não, mas eu tenho certeza que nesta noite nós não estamos fazendo blague com o marxismo. Nós não estamos subsumidos naquilo que os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito do tempo. Não nos informa as vulgaridades, não discutimos o marxismo a partir das orelhas dos interpretadores pós-modernos, não nos impressionamos com as manchetes bombásticas da mídia. Para nós o marxismo não é aquele traduzido nos livros de Norberto Bobbio, o mais recente socialista de guerra. Para nós o marxismo, em síntese, é uma coisa muito séria. E por isso mesmo, nós não nos furtamos a reconhecer que discutimos o marxismo no momento em que o movimento socialista vive uma crise muito grave e muito profunda. Digo até mais, não é apenas uma crise do movimento socialista.
se o socialismo é também doutrina, é também concepção, é também movimento e não só formação social, devemos admitir que se trata também de uma crise do socialismo. E mais ainda, se o socialismo moderno se forjou, se construiu sob a hegemonia, a primazia do marxismo, somos obrigados também a reconhecer que vivemos uma época em que o marxismo está em crise. Devemos reconhecer isso com a maior tranquilidade, com a maior coragem, como condição para que enfrentemos essa crise enquanto marxistas, de maneira autocrítica, endógena e não de fora. Mas por aí cessa a nossa identidade com o espírito do tempo. Dizem que a crise do marxismo é uma crise de pressupostos. E eu pensei cá comigo, o que seriam pressupostos? Bem, em português, pressupostos seriam circunstâncias e fatos que são antecedentes necessários de outras circunstâncias e de outros fatos. Em linguagem marxista, prestando homenagem ao Marx dos Grundrisse. Pressupostos são reais ou síntese de múltiplas determinações reais que antecedem necessariamente outros reais. Muito bem. Quais são os pressupostos do marxismo? Bem, o capitalismo é um pressuposto do marxismo. O marxismo surgiu, se desenvolveu na sociedade burguesa. O movimento operário, espontâneo, é também um pressuposto do marxismo. Sem movimento operário não haveria marxismo. A filosofia clássica alemã é um pressuposto do marxismo. A economia burguesa clássica é um pressuposto do marxismo. As utopias generosas que os homens construíram, inclusive no Renascimento, e sobretudo o socialismo utópico, constituem o pressuposto do marxismo. A ideia de política do tipo justnaturalista, como mera positividade, é um pressuposto do marxismo. Será que a crise de pressupostos seria a crise destes pressupostos? Se for assim, há um grande e monstruoso equívoco, porque é exatamente da crise desses pressupostos, é precisamente da existência do capitalismo, da existência do movimento operário, da crise da filosofia clássica alemã enquanto sistema, da crise das utopias, do socialismo utópico, da crise da concepção justnaturalista de política. É precisamente da crise desses pressupostos que surge o marxismo. É desta crise que o marxismo se nutre historicamente para explodir enquanto uma doutrina, uma corrente teórica e ideológica nova na história da civilização humana. O que significa, então, dizer que a crise do marxismo é uma crise de pressupostos? Eu diria outra coisa, que a crise de pressupostos do marxismo é que nutre o marxismo, que lançou o marxismo na arena da história humana. Mas, ajudando um pouco a crítica ao marxismo, será que esses teóricos querem se referir não aos pressupostos, como eles dizem, mas aos fundamentos do marxismo? Quais são os fundamentos do marxismo? Podemos pensar num deles. O marxismo como uma corrente inovadora e singular da história da civilização humana significa uma ruptura ontológica com o pensamento anterior.
fundamentos seria, portanto, a categoria de ser social, que pela primeira vez na história do pensamento humano supera a cisão metafísica entre objeto e entre sujeito, que considera pela primeira vez na história humana que a objetividade é um momento da exteriorização da subjetividade e que a subjetividade é um momento da interiorização da objetividade e que ambos são momentos do ser social. Será que esses teóricos, ao dizerem que os fundamentos do marxismo estão superados, desejam novamente separar o objeto do sujeito, instaurar a cisão metafísica entre as duas esferas do real? O outro fundamento: a crítica à economia política. A economia clássica. Será que esses teóricos querem eliminar o marxismo enquanto crítica da economia política burguesa para conviver pacificamente com a economia da ordem? Um outro fundamento do marxismo: a ideia de que o homem pode fazer a história em circunstâncias determinadas, pode fazer a história, e esse fazer da história humana é a praxis do homem, é a praxis humana. E mais ainda, que o homem tem a capacidade de aprender os nexos racionais da história, ou seja, pode se apossar da racionalidade da história. Será que esses teóricos querem, ao criticar esse fundamento, dizer que a história é um ato meramente contingente e recuperar e potencializar o irracionalismo contemporâneo? Dizem também que a crise do marxismo não é apenas uma crise de pressupostos, é também uma crise terminal. Bem, o marxismo se desenvolveu, se potencializou em meio a crises. O marxismo não se pretende um rol de verdades eternas e incontestáveis. O marxismo viveu pelo menos 3 grandes crises ao longo da sua história. Na época da Primeira Internacional, onde o marxismo não era a corrente hegemônica, digamos assim, muito menos exclusiva, o marxismo, num dado momento, não conseguiu dar respostas para a estratégia do movimento operário e do movimento socialista na Europa. A partir da reflexão sobre esse buraco negro da elaboração marxista, é que Engels, na célebre introdução às lutas de classes na França, faz uma reflexão autocrítica e chega à conclusão que as velhas formas de luta, que meramente a luta de barricadas, não será suficiente para a emancipação do movimento operário e para a vitória do movimento socialista. E a partir daí, compreendendo as novas formas da sociedade civil burguesa, as novas formas do Estado burguês, Engels contribui decisivamente para que os partidos nascentes da Segunda Internacional, os partidos socialistas de massas, elaborassem uma política que aproveitasse ao máximo as potencialidades da disputa institucional e do sufrágio universal.